salve! No vídeo de hoje eu vou dar meio que uma continuação do vídeo anterior, que foi em soma de prefixo para vetor de uma dimensão. Então hoje eu vou falar sobre soma de prefixo em duas dimensões. Nesse problema é dado uma matriz A de tamanho n por m, e a gente quer responder várias queries. Em cada query ele dá o limite i1, i2, j1, j2, e a gente quer responder qual que é a soma dos elementos nesse subretângulo, né? Então, aqui uma imagem exemplificando, né? O I1, I2, J1, J2. E a gente quer responder qual que é a soma desses elementos que estão nesse subretângulo pintados aqui. Então, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Para soma de prefixo de uma dimensão. E agora vai fazer para duas dimensões. Então, a gente vai montar uma matriz de prefixos P. E P de J vai armazenar a soma do subretângulo de 1 até I e da coluna 1 até a coluna J. Então, por exemplo, aqui para IJ, ele vai mostrar toda a soma de todos esses elementos aqui. Então, como é que a gente constrói essa matriz de prefixos, né? Então, para a gente construir o P de J, a gente vai ter que, de algum jeito, né, pegar o elemento atual e pegar a soma aqui dos elementos anteriores, para conseguir montar toda a soma desses elementos. A gente quer montar aqui P de J, que é todo esse quadradão aqui. E a gente quer calcular o P de J a partir dos P's já criados anteriormente, né? Primeiro a gente precisa somar o elemento atual, né, que é o A de J. Também a gente tem que somar o subretângulo superior aqui, né, que é o retângulo P de menos 1J, né? Então, da coluna J, ela se mantém, mas agora a linha, a gente pega a linha I menos 1. Também soma aqui o subretângulo à esquerda, que é o subretângulo IJ menos 1, certo? Só que esse subretângulo aqui, né, que está com as duas cores, ele foi somado duas vezes. Então a gente precisa subtrair uma vez esse subretângulo I-1, J-1. Então aqui é como construir, né? O P de J vai ser o A de J mais o subretângulo superior mais o subretângulo à esquerda menos a intersecção dos dois. E tá, então a gente já sabe como é que constrói a matriz de prefixos. Como é que a gente calcula as queries agora, né? Então, como foi dado anteriormente, as queries elas vão dar um I1, que é o limite da linha superior, I2, que é o limite da linha inferior, J1, que é a coluna à esquerda, e J2, que é a coluna à direita. E aqui a gente quer incluir a linha I1, I2, J1, J2, né? Então, esse intervalo é um intervalo fechado, para a gente incluir todo mundo. Então agora a gente quer responder essa query utilizando a matriz de prefixos. Então a gente pode primeiramente pegar o prefixo de todo mundo aqui, né? Que é a mesma coisa que o prefixo de I2 e J1. Então isso aqui ele vai dar todo esse subretângulo. E agora a gente precisa tirar os elementos que não fazem parte. Então a gente tira o subretângulo à esquerda, né? E esse subretângulo à esquerda é a matriz de prefixos da linha I2 e da coluna J1 menos 1, né? Que é todo esse subretângulo aqui. A gente também precisa tirar esse subretângulo de cima, né? Esse subretângulo de cima é a matriz de prefixos I1 menos 1, né? Que é essa linha aqui de cima, e da coluna J2. Só que essa submatriz ela foi tirada duas vezes. Então, para a gente compensar isso, a gente precisa somar esse intervalo mais uma vez. E essa matriz de prefixos é a matriz P de I1 menos 1, J1 menos 1. Talvez seja meio complicado de visualizar tudo isso de cabeça. Então, se você não entender alguma parte, vai desenhando no papel e vai pintando. E aí você vai ver, né, que tem as partes que você pinta duas vezes, aí você precisa tirar e tal, né? E assim você vai montando. Então, uma parada que está relacionada com isso, né, da gente ter que compensar algumas adições ou subtrações que a gente faz, é o princípio da inclusão e exclusão. Esse princípio ele fala que se você tem dois conjuntos A e B, a quantidade de elementos na união de A e B é a mesma coisa que a quantidade de elementos em A mais a quantidade de elementos em B menos a quantidade na intersecção, né? Porque essa intersecção você acaba contando duas vezes. Então também é isso que a gente tem que fazer, né, nos casos anteriores das somas dos prefixos. Certo, então aqui vamos fazer um código, né, desse problema. Vamos supor que as coordenadas vão ser no máximo 1000. Então a gente vai ter a matriz de entrada,
as dimensões da matriz. A gente também lê a matriz, lê a quantidade de queries, e para cada query, a gente vai ter um I1, I2, J1 e J2. Então, antes de calcular as queries, vamos calcular a matriz de prefixos. Então, é só a gente aplicar aquela fórmula que a gente viu antes, né? Que a matriz de prefixo em I e J, né? Quando a gente tiver no IJ, a gente vai ter tanto calculado o I-1J quanto o J I-1, né? Por causa da ordem que a gente está percorrendo nesses dois fors. Então, o prefixo de J é A de J, mais P de J-1, mais P de I-1J, menos P de I-1, J-1. Então aqui a gente montou a matriz de prefixos, só precisa agora pegar a resposta. Então a resposta ela é o prefixo de I2, J2, menos o prefixo de I2J2, menos o prefixo de P de I1-1J2, menos prefixo de I2J1-1, mais o prefixo de I1-1, J1-1. Então aqui a gente só precisa imprimir a resposta. Certo? Então, esse aqui é o código, né? Eu vou deixar ele na descrição, mas é bom também que vocês tentem praticar um pouco sozinhos aí, certo? Então, essa era a aula de hoje. Valeu!